E eu vou colocar aqui algumas questões para os meus colegas aqui da bancada debaterem um assunto. Por exemplo, nós temos atualmente, já falamos aqui, preço de combustíveis lá em cima, inflação. Quem vai no supermercado encontra produtos com preços absurdos. Energia elétrica, estamos correndo o risco de apagão. Nós estamos também no meio de uma pandemia. E possivelmente, quando políticos encabeçam algumas manifestações em vésperas de eleição e não em período eleitoral, se caracteriza como campanha eleitoral antecipada. Por outro lado, nós temos abusos do STF, também já falamos disso aqui hoje. Nós temos aí pedidos de intervenção militar, questão do voto impresso, que não desceu pela garganta de algumas pessoas, a não aprovação do projeto lá da impressão do voto, e também a questão de liberdade de expressão, porque muita gente quer se expressar, quer falar algumas coisas, mas não está conseguindo, pelo menos é essa a argumentação. Com todos esses ingredientes, eu quero começar com você, Luiz Neto. Qual é a tua expectativa para tudo que tem a acontecer hoje no país? Eu gosto de fontes confiáveis, né, Paulo? Então eu vou ler a notícia que a Jovem Pan colocou, que a Polícia Militar liberou, né, o acesso dos manifestantes pró-governo na esplanada dos ministérios, mas estão lá trabalhando de prontidão. Então eu só queria dizer, Paulo, que eu vi por parte aí de alguns veículos, né, já que a gente está falando, que o presidente estaria tentando promover algum tipo de insurreição, que fala, né? Insurreição em relação a todas essas manifestações. Isso demonstra, Paulo, a indignação da população. Eu não vi em alguns determinados momentos, quando tiveram manifestações contra o governo, estátuas queimadas, ninguém criticando esse tipo de manifestação. Agora, uma manifestação pró-governo, por não representar um lado político, incomoda muitos e acaba, né, virando essas manchetes, né, absurdas em relação a talvez a gente estaria vivendo um período antidemocrático, se preparando para um possível regime totalitário. Eu acredito que está muito longe disso e muito pelo contrário. É o povo, né, colocando aí a sua opinião na rua, tanto contra quanto a favor, né? Todo mundo tem o direito de se manifestar. E Maringá mobilizou muita gente para ir para lá. Teve gente que foi de carro, foi de ônibus, foi de avião. Nós vamos ter outras manifestações aqui. Então isso reflete a opinião do povo, a democracia. E eu vou ler um comentário aqui do nosso ouvinte que ele diz o seguinte: Supremo é o povo. Eu acho que acima de tudo, como estava dizendo a motorista do Uber que veio me trazer, as pessoas têm que respeitar quem foi eleito, né? Então o presidente foi eleito, se estiver preparado para um outro momento no nosso país, vai escolhê-lo novamente ou também vai escolher outro representante democraticamente. A gente tem que respeitar, porque acima de tudo nós vivemos uma democracia e a democracia daqueles que defendem o que é correto está acontecendo agora através do povo manifestando a sua opinião popular. Edivaldo Magro. Pois é, Paulo, eu sou um defensor de movimentos populares, né? Eu participo deles desde sempre, acho que é um dos pilares da democracia, ele deve ocorrer sempre que o povo, né, ou ele é popular, ou ele é iniciado, ele é orgânico ou não, seja lá qual for a origem, eu sou um defensor, é a forma da gente manifestar a nossa indignação, mas assim, eu volto a insistir e repito, sempre de forma ordeira, pacífica, respeitadora, porque nesse ambiente já de tensão que você tem no movimento, né, se você tem as lideranças, e acho que aqui o Calazans está em perspectiva, né, de alguns acreditam, é um lugar de muita tensão. Então, se você tem alguém lá instigando, é fácil cruzar a fronteira do bom senso e isso virar uma quebradeira. É só lembrando, né, que o que se tem de pauta não tem a fome, não tem o desemprego, não tem o aumento do combustível, o que se tem são duas pautas, né, acho que é a pauta de Tava e a questão dos ministros. Acho que tem que colocar na pauta também isso, né? Eu acho que essas manifestações, sejam quais de esquerda ou de direita, colocar na pauta o problema econômico que o país vive ao final de uma pandemia. A própria questão da pandemia também deve ser objeto de... Mas, assim, a gente sabe que não é um movimento também com caráter político, altamente, né, contaminado por essa questão política, dos dois lados. O meu medo, e sempre, né, eu vou insistir aqui, é que a gente entre num processo irreversível. É o day after que vai, né, o dia seguinte, né, agora o desdobramento desse episódio que vai nos dar a retrospectiva do que exatamente vai acontecer. Particularmente o que vai transcorrer de forma, né, tranquila, com pontuais tensões, né, talvez briga ou coisa assim,
Mas a postura diferente do que a gente viu não foi essa, né, lá em Brasília hoje. Houve uma pressão, os caminhoneiros chegaram, né? Obviamente a polícia tinha duas opções, ou confrontar ou abrir, né? Foi isso que parece que mostra as imagens. E aí já começa a se configurar uma situação que já vinha ocorrendo em São Paulo, onde a PM já tinha dado mostras, inclusive com o afastamento de um comandante, de alguma cumplicidade, ou pelo menos tolerância, né? com os atos dos manifestantes. Seja como for, vamos pleitear, vamos orar, na verdade, que as coisas transcorram e que não existam nenhum corpos, né, colocado no chão, nenhum dos dois lados. Que ao final do dia a democracia tenha vencido e segue de forma ordeira esse país, porque a paz, ela não é se preparar para a guerra, não. A paz é a gente protestar de forma pacífica, ordeira e fazer as transformações pelo voto, pelo grito, se for o caso, mas pelo grito só de protesto e não de violência, Paulo. Agnaldo Vieira. Como eu disse ontem, já que tenhamos aí o respeito daqueles que não vão se manifestar hoje, né, da mesma forma que aqueles que se manifestam hoje não provoquem o encontro, o agendamento do próximo dia 12. Né? Eu acho que cada um tem o seu direito de manifestar, de apoiar da sua ideologia, que tenhamos só civilidade. Como disse o Edivaldo, o day after da minha preocupação é que tenhamos resultados, né, benéficos para todos, né? Que isso, de uma certa forma, além do apoio ao presidente, ao governo atual, para que a gente tenhamos aí a diminuição do preço do combustível, agilidade na justiça, não só eleitoral, que tenhamos uma reforma administrativa, tributária no país, para que a gente consiga ser um país que realmente somos. É um país rico, mas que tem estados de pobreza muito elevados. Então a gente tem que melhorar isso, aproveitar as riquezas que nós temos e estarmos aí entre as 10 nações realmente industrializadas e gerando emprego, que é o que necessita boa parte dessa população. Então, calma, civilidade, ideologias à parte, o respeito.